Existem, na verdade, uma historiografia imensa a respeito da dificuldade em delimitar todos os tipos de tribos como eram colocadas na época. A gente pode dizer que existe uma infinidade imensa, entre eles os janduís, os paiacus, icós, e uma figura que surge na época em que eu comecei a fazer a pesquisa, que foi o Canindé, mas que muitas vezes, que inclusive assim, teve um papel importante, porque em 1692 ele foi o primeiro líder a fazer um tratado de paz assinado pelo rei de Portugal. Quer dizer que Canindé, esse rei Canindé, o rei indígena, uma espécie de rei indígena, o grande chefe, não é? Vamos usar o termo rei, porque ele assinou um documento com o rei de Portugal. Exatamente. Era um tratado de paz. Tratado de paz entre o governo de Portugal e as tribos que moravam nos sertões de Pernambuco e capitanias anexas. Exatamente. E o que a gente até, mais uma vez, tem que frisar é que eles também tinham esses momentos de negociação e, muito embora tenham sido denominados de bárbaros, quem terminou não concordando e fazendo o acordo foram os colonizadores. Ou seja, eles fizeram o acordo, mas não cumpriram o acordo. Exatamente, né? E não foi por parte das tribos indígenas. Eu quero dizer também o seguinte, há também na historiografia um grupo de pesquisadores que acham que a expressão Canindé não se refere apenas a uma única pessoa, um líder, e sim a um grupo indígena. Por quê? Porque ele surge em vários momentos históricos, o que dá a entender que ele teria mais de 100 anos, entendeu? Ou seja, é como se ele pudesse... Talvez os seus descendentes e ascendentes tivessem tido o mesmo nome, repetindo, né? Nome e tal, etc. Mas só para frisar essa ideia de bárbaro, não civilizado, a ideia eurocentrista, não é? E que foi uma das coisas que a gente precisa exatamente romper com essa história que só é vista pelo lado do europeu. Aí, esses seus estudos, esse seu estudo que garantiu para você o título de mestre, foram continuados. A gente olhando aqui, a sua produção está toda ela ligada muito à questão do conhecimento, do aprofundamento da questão da moradia e vida dessas populações primeiras, não é? Ou seja, os índios. Não é? Você está lá presente, muita coisa, trabalhando sobre isso. Agora, houve uma continuidade nesse seu trabalho e que deu a sua tese de doutorado. Você é doutora e tem o título Resistência Indígena nos Sertões Nordestinos, no pós-conquista territorial, legislação, conflito, negociação nas vilas pombalinas entre 1757 e 1823. Quer dizer, você, no seu primeiro trabalho era povoamento, né? Esse povoamento provocou um enfrentamento dos colonos com quem já morava aqui, e na segunda etapa do seu trabalho já é a resistência, os índios já estão resistindo, né? E principalmente em torno dessas vilas pombalinas, né? Ou seja, ligadas após o Baqueiro de Pombal. Eu queria fazer o seguinte, lendo o seu trabalho, e eu já falei aqui, essa expressão que você falou, capitanias anexas. Esse programa também é para explicar um pouco. Capitanias anexas, o que significa essa expressão? Na época, a capitania de Pernambuco era anexa ao que hoje a gente considera os territórios de Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Piauí. Quer dizer, a influência de Pernambuco ia a todo esse processo. Não é Exatamente. Isso? Daí essas capitanias eram chamadas capitanias anexas à influência de Pernambuco durante todo o período colonial. A administração toda, passava por aqui. Exatamente. Tudo que se dizia respeito passava exatamente pela capitania de Pernambuco. E isso tem muito... É importante porque a documentação que a gente tem, essa administrativa, que foi o que a gente realmente colheu, exatamente está possibilitando a gente ter um olhar de como é que o Estado administrava as questões. E no caso que eu trabalhei foi a questão dos conflitos, né? Conflitos armados, inclusive, sangrentos, né? Que durou mais de 70 anos.